fomos criados para nos relacionar com o nosso Criador, mas por causa do pecado, esse relacionamento foi rompido. Porém, agora, através de Jesus, temos a oportunidade de restaurar essa intimidade. E é por isso que em nossos episódios veremos como podemos restabelecer um relacionamento de intimidade com o Pai. Então já pega a sua Bíblia e o seu café e seja bem-vindo ao podcast Devocional Fé e Café. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Devocional Fé e Café. Eu sou a Bebel e estou muito feliz em ter você aqui comigo para conversarmos no episódio de hoje sobre as palavras. Nós veremos que as nossas palavras exercem sim um poder e a Bíblia nos diz que nós temos o poder para abençoar ou a amaldiçoar através daquilo que nós falamos. Então é por isso que é tão importante que nós tenhamos a convicção se estamos verdadeiramente usando as nossas palavras para abençoar, se estamos glorificando Deus através daquilo que sai da nossa boca ou se estamos agindo de maneira errada, fazendo o contrário, usando as nossas palavras para a maldição. E é por isso que nesse episódio nós veremos o que é que nós devemos falar, qual é a importância das palavras na nossa vida, por que nós devemos tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca e também nós vamos entender como que nós devemos nos portar segundo aquilo que nós falamos para que possamos glorificar a Deus, mesmo mediante as palavras que saem da nossa boca. Então nós vamos começar lendo uma palavra em Juízes capítulo 12, versículo 6, que nos diz assim: Então lhe diziam, dize pois, Shibolete. Porém ele dizia, Sibolete, porque o não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam, nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Tudo bem? Vamos nos localizar aqui e entender o contexto dessa passagem para que possamos começar o nosso estudo sobre as palavras no episódio de hoje. Acontece que o povo de Israel já havia sido liberto por Deus da escravidão do Egito, acho que eu falei escravidão, mas saíram da escravidão do Egito e foram então para a terra a qual Deus lhes havia concedido por promessa. E o que nós vemos aqui, que nós entendemos é que o povo de Israel começou a se entregar à idolatria. Uma hora eles estavam adorando ao Senhor e seguindo os seus decretos e os seus estatutos, e outra hora eles estavam seguindo a deuses falsos. E o que nós vamos entender é que toda vez que eles saíam dos caminhos do Senhor, o Senhor permitia com que uma nação, um outro povo, se levantasse contra eles, para que viesse contra eles, esse povo vinha oprimindo a eles, porque eles deixaram o caminho do Senhor e já não estavam mais sob a proteção do Senhor, a qual, quando eles estavam servindo a Deus, Deus lhes protegia dessas outras nações, mas quando eles saíam da presença do Senhor, eles ficavam vulneráveis então à opressão desses outros povos. E acontece que em determinado momento o povo vai estar se desviando do caminho do Senhor e eles vão então começar a sofrer opressão dos filhos de Amon. E nós vemos que o povo vai se arrepender, vai reconhecer que estava errado e o Senhor, por sua misericórdia, vai levantar a Jefté para que possa pelejar pelo povo de Israel. E o que nós entendemos é que Jefté vai se levantar e vai guerrear então contra os filhos de Amon. Só que ele vai chamar o povo de Efraim para lhe ajudar nesta batalha. Só que o povo de Efraim não foi. Os efraimitas não foram para essa guerra. E nós vemos que depois que Jefté vai e ganha essa batalha, porque o Senhor estava com ele, os efraimitas vão vir contra Jefté e vão dizer que, na verdade, ele não os havia chamado para esta guerra. E então começou uma guerra entre Jefté e o seu exército e os efraimitas. E nós vemos que muitos deles tentavam então fugir pelo Jordão. E o que Jefté fez? Colocou soldados à margem do Jordão, para que toda vez que alguém tentasse passar pelo Jordão, eles pediam para que essa pessoa pronunciasse a palavra Shibolete, que pode significar grão. E então os soldados pediam para que as pessoas dissessem essa palavra, Shibolete, e eles decifravam quem era um efraimita porque ele não conseguia dizer Shibolete, ele dizia Sibolete. E nós vemos então que através do modo com que eles falavam, era meio que denunciado a que povo eles pertenciam e logo eles eram mortos. E isso é algo muito interessante e que me chama muita atenção.
nós vemos que o modo com que eles falavam denunciava a que povo eles pertenciam. Da mesma forma, quando nós nos pronunciamos de certa maneira ao falar, as pessoas conseguem identificar a que povo nós pertencemos. Se nós dizemos que fazemos parte do povo de Deus, do povo que vai morar com Deus, nós devemos entender que o nosso vocabulário deve condizer com isso. Nós devemos entender que o modo com que nós falamos deve mostrar às pessoas que nós servimos a Deus. Mas se nós dizemos que somos do povo de Deus, mas continuamos falando da mesma forma com que as pessoas que não pertencem a esse povo falam, então algo está errado. Porque nós não estamos demonstrando que nós pertencemos verdadeiramente ao povo de Deus. Muitas das vezes nós queremos nos atentar aos pecados aparentemente grandes. Eu não roubo, eu não mato, não faço nada dessas coisas de maneira nenhuma. Mas às vezes nós deixamos coisas pequenas passar. E por vezes são essas coisas pequenas que acabam nos prejudicando, nos afastando da vontade de Deus. Então é por isso que nós devemos nos atentar a todas as coisas, a tudo aquilo que nós sabemos que precisamos nos santificar nisso. Porque Deus nos chamou para a santificação e o nosso vocabulário, a maneira com que falamos, também faz parte disso. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus em nossa vida, tudo, absolutamente tudo deve ser diferente. Então, o modo com que você falava deve ser diferente. O modo com que você vestia deve ser diferente. O modo com que você agia deve ser diferente. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós não podemos ter a mesma conduta que tínhamos quando não servíamos a Ele. Tudo bem? Então, nós precisamos entender que aquilo que nós falamos vai determinar a que povo nós pertencemos. E nós devemos demonstrar através da nossa fala, do nosso vocabulário, que nós servimos a Deus. E o que nós vemos nesta passagem e que traz uma lição para cada um de nós é que nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras. Que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque o jeito que nós falamos denuncia a que povo nós pertencemos. E nós vamos ver aqui também em Tiago, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 12, diz assim: com ela, ou seja, a língua, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Que palavra, não é mesmo? Vai falar aqui Tiago sobre a língua, sobre falar, sobre as palavras. Muitas das vezes nós não estamos nos atentando àquilo que nós estamos falando. E isso é muito importante. Tiago vai fazer uma pergunta. Pode surgir de uma mesma fonte água doce e água amarga? Você acha que você pode servir a Deus, mas continuar falando como as pessoas que não o servem falam? Como os ímpios estão agindo? Nós devemos entender que a palavra nos diz que nós devemos renunciar à impiedade, ou seja, não devemos andar como os ímpios andam, não devemos fazer o que os ímpios fazem. E se você ainda não tem um conhecimento muito profundo, o que significa ímpio? Ímpio significa um padrão daquilo que não é segundo a vontade de Deus, ou seja, todo aquele que não segue a vontade de Deus é chamado de ímpio mediante a Bíblia. Então, se nós dizemos que servimos a Deus, que exaltamos a Ele, que fazemos parte do seu povo, que vamos morar eternamente com Ele, como nós podemos, então, dizer tudo isso e, da mesma forma, dizer tudo aquilo que não agrada a Deus? Ter na nossa boca palavras que amaldiçoam, palavras que não geram bênção, palavras que vão ofender os nossos irmãos, palavras que não vão trazer edificação, palavras muitas das vezes com significados horríveis que não devem estar na nossa boca. Sim, um cristão não deve falar palavrão. E muitas das vezes talvez você diga, não, mas de maneira nenhuma, eu não falo palavrão.
tudo bem, você não fala palavrão, mas quem sabe você está falando palavras que você acha que não tem muito a ver, mas tem sim. Se você está ofendendo alguém, isto não é do agrado de Deus. Se você está amaldiçoando alguém, isto não é do agrado de Deus. Não é somente palavrão que é pecado, mas toda a palavra que não é para edificação, toda a palavra que é para maldição, toda a palavra que é para ofensa, toda a palavra que vai contra aquilo que Deus nos ensina. Porque nós estamos aqui para ser bênção, para transmitir bênção. Nós estamos aqui para anunciar a Cristo às pessoas. E eu sei que é difícil. Muitas das vezes, na hora em que nós estamos no momento da ira, nós soltamos uma palavra que não era para nós falarmos. E nós devemos ter atenção a isso. Por isso que é melhor permanecer calado. Provérbios vai dizer que até mesmo tolo, quando fica calado, é passado por sábio. As pessoas pensam que ele é sábio. Sabe por quê? Porque quando nós aprendemos a nos calar mediante certas situações, nós agimos como sábios. Nós não vamos pecar. A palavra diz, ireis, mas não pequeis. Sabe, muitas das vezes nós vamos estar em situações de ira em que nós vamos nos estressar e vamos estar angustiados com aquilo que está acontecendo, mas permaneça em silêncio. É melhor você ficar calado, permanecer em silêncio, do que pecar contra o Senhor. E muitas das vezes nós achamos que pecar é só aqueles pecados grandes, né, gente, assim, em termos. Porque todo pecado é pecado. A gente é que fica colocando como se um pecado fosse maior, outro fosse menorzinho, mas não, pecado é pecado e ponto final. Então, aquilo que nós falamos, se não está de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, que nós devemos usar o nosso vocabulário para abençoar, para transmitir a Cristo às pessoas, então é pecado. Nós devemos ter muito cuidado porque as nossas palavras exercem sim um poder mediante o reino espiritual que vai afetar também o reino físico. Porque nós devemos entender que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, o Senhor derrama sobre nós um espírito de autoridade. Nós temos agora um espírito de autoridade sobre nossas vidas. E Ele nos deu essa autoridade para que nós possamos usá-la para fazer a sua obra, para que nós possamos decretar bênçãos, para que nós possamos abençoar as vidas, para que nós possamos anunciar a Cristo, para que nós possamos fazer a vontade de Deus e glorificar a Ele através das nossas palavras. Mas, se nós temos essa autoridade e estamos usando ela ao contrário, infelizmente, nós vamos estar lançando maldição ao invés de bênção. Então é por isso que nós devemos nos atentar aos mínimos detalhes daquilo que nós falamos. E eu sei que muitas das vezes é difícil você manter a calma. E é aquilo que eu disse para você, se você não consegue se controlar naquilo que você fala e saber usar as palavras sabiamente, porque muitas das vezes você consegue sim dizer em um momento de ira, se acalmar e falar as palavras certas para que você consiga contornar aquela situação e até mesmo glorificar a Deus mediante aquela situação. Mas se você não é esse tipo de pessoa, se você ainda não consegue ter o domínio próprio, isso é algo que nós devemos buscar. Isso é um ponto muito importante, porque nós devemos buscar o domínio próprio, dominar a nós mesmos. Isso é muito difícil, mas é o quê? É uma característica de um cristão. Faz parte do fruto do Espírito e nós devemos buscar isso. Domínio próprio, dominar a nós mesmos, dominar aquilo que nós falamos. Eu estou em um momento de estresse, eu estou em um momento de ira, mas eu vou me acalmar agora e eu vou usar as palavras certas. Mas se você ainda não conseguiu alcançar isso, continue buscando isso no Senhor. É muito importante que você busque isso, busque o fruto do Espírito na sua vida, todas as partes do fruto do Espírito, porque isso é algo que podemos trazer aqui mais pra frente também. Eu posso trazer aqui no podcast que o fruto do Espírito, ele é um só. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. E eu gosto de dizer que é como se fosse uma tangerina. Eu não sei como vocês dizem no lugar em que você mora, talvez seja tangerina, mexerica, eu não sei. Mas é como se fosse essa fruta, que tem o quê? É uma fruta só, mas que possui vários gomos. Assim é o fruto do Espírito. Então, nós devemos entender que são várias características que vão formar, então, esse fruto, o fruto do Espírito. Então, nós devemos buscar esse fruto do Espírito nas nossas vidas e devemos entender que se nós não conseguimos nos acalmar, se nós não conseguimos ainda ter o domínio próprio de saber o que devemos falar, é melhor que nós venhamos nos calar.
e deixar com que venha passar a situação para que nós não venhamos pecar. Então é muito importante que você tome cuidado com aquilo que você tem falado, porque as suas palavras exercem sim um poder muito grande e você tem poder para abençoar ou para amaldiçoar. Tudo isso vem através das suas palavras. Então, nós devemos ter a convicção de que a partir do momento que aceitamos a Cristo na nossa vida, tudo deve mudar. O seu jeito de falar deve mudar. As coisas que você antes falava devem ser deixadas para trás e você precisa modificar o seu vocabulário, mudar o seu vocabulário para verdadeiramente falar segundo Cristo. Nós devemos fazer todas as coisas para glorificar a Deus, exaltar a Ele, buscar a Ele e exaltar a Ele em tudo aquilo que nós fazemos. Nós devemos sempre buscar mais de Deus para que nós possamos aprender a vontade dEle para nós. E quanto mais nós conhecemos a vontade de Deus e conhecemos quem Ele é, nós vamos aprender a viver aquilo que Ele tem para nós. Então, que você possa entender que o modo com que você fala, as palavras que você diz, vão indicar a que povo você pertence. Muitas das vezes você pensa, é só uma palavra, não faz diferença nenhuma, fala sério, é só o meu modo de dizer. Não, a sua palavra exerce poder e o seu modo de dizer vai denunciar a que povo você pertence. As pessoas devem olhar para você, devem ver o modo com que você fala e devem reconhecer a que povo você pertence, ao povo de Deus. Eu espero que essa palavra tenha se fixado no seu coração, que tenha sido semeada como uma semente que é plantada em boa terra, que você possa ir regando essa palavra. Como? Buscando cada vez mais do Senhor e buscando aplicar isso na sua vida, para que você possa aprender a dominar a sua língua e verdadeiramente glorificar a Deus através das suas palavras. Amém? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo episódio deste podcast.